Quando tiver ok, então, só me avisar. Beleza. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí para mais uma das nossas aulas da SAIF, Aceleradora de Projetos Sociais. Quero agradecer à Prefeitura de Lages e o Orion Park por nos proporcionarmos essas capacitações. Agradecer também ao Gabriel por a disponibilidade de nos trazer esse conhecimento, né, e nos trazer esta aula de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para o Gabriel já então de início, para que ele mesmo se apresente e conduza as aulas de hoje. Gabriel, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco, trazer esse conhecimento para nós. Fique à vontade, pode conduzir. Boa, Everton, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. Começando aqui, já aproveitando esse momento, enfim, para me apresentar um pouco. Estou bem distante de vocês. Eu sou pantaneiro de nascença aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Moro em Maringá, no Paraná, então, enfim, esse modelo virtual, né, acaba que tem as suas desvantagens, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes, eu e o Everton, que o ideal seria, enfim, falar sobre esse tema, sobre gestão de projetos, enfim, botando a mão na massa, enfim, construindo algumas dinâmicas que ficaria melhor no presencial, mas, enfim, no momento que a gente vive hoje, né, a gente tem que se adequar e conduzir da forma que a gente consegue, né. Então, continuando aqui na minha apresentação, de maneira bem enxuta, sou pantaneiro, como eu disse, enfim, sou vegetariano também, por uma opção mais ambiental e pelo nosso planeta. Atualmente eu trabalho na Incentive-me, que é uma startup aí de Florianópolis, que nós temos como propósito principal transformar impostos em impacto social, né, através do uso das leis de incentivo fiscal. Em Maringá também atualmente estou como coordenador do movimento ODS, do comitê específico de Maringá, né, mais nessa parte de operações e condução dos grupos temáticos, né, que a gente desenvolveu esse ano, e também sou um auditor consultor do projeto do selo ODS de sustentabilidade do Instituto Assim, em Maringá, né, que é a Associação Comercial de Maringá. Mas tudo isso resume algo que me conecta em várias pontos, né, em tudo que eu faço, independente de onde eu esteja e o que eu esteja fazendo, né, que eu sou um grande apaixonado, né, por projetos sociais, enfim, desde que eu tive essa experiência, né, de estar presente em um projeto social, enfim, de estar visitando e tendo essa oportunidade no que eu podia fazer, né, de estar transformando vidas, de estar transformando realidade, né, melhorando do jeito que fosse possível a realidade de alguém, eu não parei mais, né, enfim, é algo que eu levo como desenvolvimento pessoal e profissional na minha vida e, enfim, estou sempre buscando aprender novas coisas. Essa metodologia do PMD Pro, agora Project The Pro, foi algo que foi um transformador na minha vida. Enfim, eu tinha uma visão sobre projetos sociais e depois que eu tive essa oportunidade de fazer esse curso e ter esse credencial, né, de gestor de projetos pelo Standard Internacional, foi algo que me trouxe uma visão completamente diferente, né, me trouxe uma base muito mais madura, muito mais específica para esse setor de desenvolvimento, que é o que eu quero compartilhar aqui brevemente com vocês. Antes de começar, eu queria ver, enfim, se alguém já ouviu falar sobre o PMD Pro, enfim, se é a primeira vez que vocês estão ouvindo sobre essa metodologia, ou se vocês já têm conhecimento, ou até mesmo já fizeram algum curso, só para a gente alinhar aqui. Também eu queria conhecer um pouquinho de vocês, se vocês quiserem abrir o microfone e falar um pouquinho, fiquem à vontade. Eu vou tentar estimular ao máximo essa troca para a gente, nesse meio virtual, estar o mais próximo possível. Podem... Uma coisa, eu vou escolher a dedocracia aqui, hein? Pode ir, Alessandra, já abriu o microfone. Já vou falar, né? Eu sou a Alessandra, eu sou gerente de responsabilidade social na Ginomoto do Brasil. Eu já ouvi sobre o Project The Pro, mas eu nunca fiz o curso, nunca me aprofundei. Aí, olhando o LinkedIn,
Eu encontrei essa live de hoje e me interessei em participar para conhecer um pouquinho mais. Hoje a gente tem projetos de responsabilidade social e dentro do Instituto Ajinomoto, mas assim, a gente não usa metodologia. Então, essa é uma oportunidade da gente aplicar também metodologia. Show de bola, muito obrigado por compartilhar. Mais alguém? Enfim, Valério. Fala da onde, Alessandra? Boa. Eu falo de São Paulo. São Paulo. Boa. Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite, Karen. Vou ligar a câmera aqui. Eu sou assistente social, trabalho com coordenação técnica de projetos sociais. Não tenho conhecimento, talvez eu tenha ouvido falar já do PRO, mas dessas outras letrinhas aí eu não tive contato ainda não. Para mim vai ser um conteúdo novo. Tá? Show de bola. Sou do Rio Grande, mas moro em Lages há 8 anos e trabalho na Associação Lagiana de Assistência aos Menores no momento como prestadora de serviços, mas trabalho com captação de recursos, assessoria e consultoria, mais especificamente na área da assistência social e projetos de cultura também. E todas as áreas, né, voltadas para a política de assistência, enfim. Garantia de direitos. Vamos fazer uma parceria aí já, então, pelo incentivo. Com certeza. Obrigado, viu? Mais alguém? Valério, Evandro? Júlia, não consegui abrir minha câmera, estou aqui apanhando. Não sei o que deu hoje, ele está num layout diferente aqui para mim, estou apanhando com ele. Mas vamos lá. Eu sou professora, trabalho na APAE. Atualmente eu coordeno o programa de prevenção de deficiências com uma colega. E há uns 2 anos eu estou na equipe de projetos e captação de recursos da APAE. Então, ajudo a escrever os projetos, a encaminhar, a fazer as parcerias e correr atrás do dinheiro. Também não conheço esse projeto de PRO, eu não tenho lembrança de ter ouvido falar. A Incentive-me eu já ouvi falar, eu até estava tentando me recordar se a gente já teve algum contato na captação que eu fiz ano passado para o Pronas PCD. Devo ter tido algum contato com a Incentive-me. Provavelmente eu te liguei, eu entrei bem nessa época aí, nesse desafio de buscar novas parcerias. Não me recordo, mas enfim, ficou à disposição depois para a gente conversar mais um pouquinho sobre o tema. Beleza. Mais alguém, enfim, gostaria de compartilhar? Oi, gente, boa noite, Gabriel, pessoal. Boa noite. Meu nome é Micarla, eu estou falando de Lages e já ouvi falar do DEPRO, sim, mas é uma oportunidade realmente para me aprofundar um pouquinho mais. Faço parte de projetos sociais como Palhaçaria de Hospital, numa ONG de 15 anos já de Blumenau, Trapa Médicos. Acabei me envolvendo também na diretoria de RH, né? Nós somos um grupo de 70 voluntários, tá? 100% voluntários, não são atores, não são infinitas profissões, né? Mas que nas horas vagas usam o nariz vermelho, né? Nos hospitais. E aqui eu estou iniciando como voluntária na chamada pública que teve um projeto em combate à violência contra a mulher. Então, é mais uma oportunidade realmente de aprendizado e de poder contribuir com causas sociais que eu acabo estando envolvida ou que possa contribuir com outras como empresa também. Excelente, excelente, muito bom. Obrigado por compartilhar. Zumar, enfim, mais alguém? Pessoal que tiver sem microfone. Gabriel, tudo bem? Opa, vamos lá. Vamos lá. Gabriel, eu sou o Evandro, então. Estão me ouvindo? Eu sim. Aqui a câmera. Gabriel, tudo bem? Eu sou o Evandro, sou músico, vegetariano também, tá? Reikiano e outras coisas mais. E além disso, sou arte educador
construo instrumentos musicais com material alternativo, sabe? Penso nessa questão ambiental bastante relacionada à arte. Então, meu projeto tem a ver com isso, com reaproveitar o material, pensar no meio ambiente, pensar que a gente tem que cuidar desse planeta e cuidar das pessoas. Eu vim lá da PAI também, trabalhei 12 anos com a Júlia na PAI, somos colegas também. Estamos aí. Que legal, muito bom, obrigado, viu? Vai fazer um som pra gente no final, tem que ser, né? Pra ficar com chave de ouro. Pode ir, Zumar. Meu nome é Zumar, sou analista ambiental, estou aqui representando a empresa que trabalha com aporte de recursos para o desenvolvimento de projeto social. A princípio, não lembro de conhecer o projeto DEPRO, e estamos aí para aprender com vocês. Show. Obrigado. Desculpa, pessoal, tá faltando alguém, eu acho que me acompanhei muito bem nessa lista de presença aqui. Mas podemos seguir? Bom, vamos lá. O Valério, pode falar, Valério. Oi? Valério, opa. À vontade, Valério. Eu tenho uma vida comercial aí, descendente de libanês. Eu estou aí tentando entender a engrenagem desde 75. Então, nesse período, eu formei aí, são 5 startups e 3 ONGs. Uma linha de raciocínio, uma forma de trabalho, enfim. E eu preciso, e agora pretendo, para mim tudo é novo. O Everton está aí salvando aí, dando muitas dicas. Essas aulas foram perfeitas, não fiz contato com ninguém ainda. Enfim, mais uma vez, acho que é a terceira vez no qual estou me apresentando. Mas, enfim, o Planeta Empório é um projeto bem extenso, bem interessante, que inclui a segurança, a alimentação, moradia, o ócio, que é fundamental hoje. A gente está vivendo dentro de uma caixa aí extraordinária. Se for analisar, é um Matrix aí fenomenal. E realmente não precisa toda essa corrida. Mas aí eu preciso agora organizar o projeto, fazer uma apresentação, porque ele é bem extenso e, enfim, para eu até poder registrar, né? Eu sou obrigado a registrar ele. Mas o mais importante é conhecer esses projetos. Estou aqui na apresentação. O que é isso? Estou curioso. Boa noite aí a todos e vamos lá, né? Vamos ver o que é isso aí. Obrigado. Show de bola. Bom, obrigado a todo mundo pelo momento, enfim, por compartilhar um pouquinho, é sempre legal, enfim, esses momentos de troca, né, de poder conhecer um pouco da realidade do outro. E, enfim, sem mais delongas, vamos ao que todo mundo veio aqui hoje, né, para descobrir. Bom, o que de fato é o Project DEPRO, né? O que diferencia esse standard de outras metodologias, né? Porque quando se fala de gestão de projetos, existem várias metodologias, tem o PMI, tem o PMO, tem um monte de coisas, em que, enfim, cada um tem a sua particularidade, a sua especificidade, né, o seu valor, mas o Project DEPRO, ele tem como principal valor, né, esse seu surgimento, né, enfim, foi uma metodologia que começou lá nos Estados Unidos, através de uma organização social que chama Lingus, que era uma organização voltada para capacitação de organizações do terceiro setor lá nos Estados Unidos. Então, a partir desses momentos, né, dessas experiências que essa organização teve em consultar e facilitar esse desenvolvimento dessas demais organizações, eles construíram uma metodologia com várias boas práticas, né, com várias ferramentas que, de fato, na prática, ali no dia a dia, né, estava funcionando, estava causando impacto social positivo na ponta, né, nos projetos, e colocaram isso através de um ciclo, né, mais entendível e, de fato, perspicaz e que faz mais sentido para o setor de desenvolvimento sustentável, né? Então, apresentando aqui rapidamente, né, por exemplo, quando a gente fala sobre PMI, dá para a gente aplicar em projetos sociais, só que sempre vão ter algumas lacunas ali, né? Então, o PMDPRO, ele surge
para entender, de fato, todo esse ciclo de vida, né, desses projetos de desenvolvimento sustentável, enfim, poder público e empresas e também organizações sociais, e para que isso seja, de fato, uma língua única, né, e que, a partir disso, tenha mais capacidade de desenvolvimento, né. Então, ele é focado, assim, ele tem esse esquema, né, são 3 níveis de desenvolvimento. O primeiro, o nível 1, é a parte contextual da metodologia, né, mais a parte teórica, enfim, que ela vai testar sua capacidade de conhecimento sobre a metodologia. O nível 2 já é um nível mais prático, em que você precisa mostrar como que você aplica isso na prática. E o nível 3, né, lá no topo da pirâmide, é mais voltado para testar a sua experiência prática, né, sua capacidade ao decorrer desses vários anos em realizar essa metodologia no setor de desenvolvimento sustentável. E uma das coisas que se baseiam, né, toda essa metodologia do PMDPRO, né, do Project DPRO, é esse conceito de ciclo de vida, né, que particularmente para mim, quando eu aprendi, ele se mostrou bem diferente de outras realidades, de outros modelos, de outros tipos de gestão de projetos, né? E essa imagem aqui é proposital para mostrar o que é esse ciclo de vida, né? Muitas das vezes, quando a gente vai desenvolver um projeto empresarial, um projeto, enfim, na nossa vida pessoal, eles têm essa visão muito linear, né? Em que a gente planeja, a gente angaria esse recurso, enfim, tem toda essa etapa de preparação, a gente desenvolve, a gente colhe esses resultados e a gente finaliza. Então, acaba sendo um ciclo muito linear, né, em que as etapas estão bem definidas e que a gente sabe basicamente qual que vai ser esse próximo dia. Então, do ponto de partida até o ponto final, é basicamente uma linha, né, que une esses 2 pontos. Aqui, me mostrando já um pouco mais na parte teórica, né, desse ciclo de vida, ele tem um ciclo interativo, né, de planejamento e implementação, que muitas das vezes, né, quando a gente fala de projetos sociais, dificilmente, eu particularmente não conheço nenhum, um projeto que ele é bem sucedido, em que ele foi realizado em um único ciclo, né, você identificou, você definiu, você planejou, implementou, e enfim, você atingiu a sustentabilidade no final. Dentro do PMDPRO, ele traz esse conceito, né, em que é necessário e é sadio para o desenvolvimento de bons projetos, né, de desenvolvimento de bons projetos e transformadores, essa iteração, né, entre o planejamento e a implementação, justamente como um processo mais participativo, em que a gente, dentro da nossa base, né, dentro do que a gente traz para a comunidade, a gente desenvolve, a gente aprende, a gente replaneja, e a gente vai continuando até conseguir a etapa final, que é a transição para o final do projeto, né? E aqui, esses triângulozinhos são as etapas de porta de decisão, né? Que são momentos dentro desse ciclo de vida em que você vai ter esse momento de realinhar as suas expectativas, né? O seu projeto com essas demais partes interessadas, né? Então, um projeto em que visa transformar a realidade de uma comunidade, é impossível que isso seja realizado, isso seja implementado, sem que haja esses momentos de decisão conjunto, né, para que a gente possa cada vez mais afinar e melhorar o desenvolvimento do nosso projeto. Então, aqui também mostrando um pouco dessa relação entre as fases, né, em que, claro, como comentei, nada acaba sendo linear, né, então, primeiro a gente tem esse sprint inicial, né, de desenvolvimento, de identificação em desenho, e a partir disso, paralelamente, a gente já começa definindo o nosso projeto, né, mais nessa parte operacional, né, enfim, sobre o que a gente vai fazer, quais vão ser esses principais marcos, e logo após isso, né, já começa essa etapa de planejamento e implementação. Claro, tudo ali alinhado e conforme essas portas de decisão, né. E uma coisa bem interessante que traz aqui para essa visão, né, é que essa etapa final de transição, ela não precisa necessariamente começar quando a gente termina essa implementação, né? Muitas das vezes, se isso ocorre na prática,
o projeto dificilmente vai atingir uma sustentabilidade de um modo pleno, né, de um modo efetivo e bom para todo mundo. Ele começa, de fato, aqui nessa transição escalonada, né, que a gente vai preparando aos poucos essa redução dessas atividades do nosso projeto para, gradualmente, né, fazer essa transição para a sustentabilidade, né, qualquer que seja esse tipo de sustentabilidade do projeto, né, seja uma futura expansão para outras comunidades, seja uma transição do projeto para os beneficiários, enfim, seja uma transição para um tipo de negócio social, a gente tem dentro da metodologia, né, ela traz essa visão de trabalhar aos poucos e gradualmente, né, para que isso seja o mais participativo possível, o melhor possível também para todo mundo. Aqui, enfim, só algumas definições mais técnicas, né, de como que a metodologia entende essas três palavras, né, essas três definições, que primeiro, o projeto é algo único, né, é um esforço com prazos, né, com recursos limitados, para atingir um único objetivo, um objetivo específico e único. Então, cada projeto ele acaba sendo único. E daí surge a analogia como uma árvore, né? Projeto é como uma árvore. Só existe um objetivo, só existe um projeto, só existe uma árvore. O programa já é um conjunto de projetos que tem como objetivo final algo similar, né? Algo que conduza para a mesma transformação que a gente tenha, né? Então, a gente traz essa visão de um bosque, né? Um volume ali maior de projetos que, no final, vão ter essa mesma oportunidade, né, de transformação dentro desse esquema dessas organizações. E, por final, o portfólio é a soma de todos os projetos e todos os programas de uma organização, né? Então, de uma maneira única, né? Só existe um portfólio dentro dessa organização, e fica mais claro um pouco, né, nesse organograma aqui, né? Em que a gente vê de maneira bem clara, enfim, isso acaba entrando muito também na parte de teoria de mudança, né, de como que a gente constrói esses programas, esses projetos, todo esse portfólio, para que, de fato, o objetivo maior, né, que é o objetivo do portfólio, ele seja alcançado, né, o que a gente tem que fazer para construir tudo isso. Então, sempre aqui embaixo, né, podemos ter também um projeto abaixo do portfólio, porque não tem nenhuma relação com demais projetos, enfim, temos também programas abaixo de programa, né, então, e também essas particularidades aqui, só mais uma questão técnica, né, de entendimento da linguagem, da metodologia. Então, aqui, só para deixar claro, né, muitas das vezes a gente acaba confundindo nessa questão de gestão de projetos, gestão de processos, né, então, muitas das vezes a gente tem esse entendimento, né, que a gente está realizando um projeto, mas na verdade é um processo, né, e vice-versa. Então, por definição, né, o processo ele tem como característica, né, que ele é contínuo ao longo do tempo, né, eles são contínuos e repetitivos, em que a gente vai fazendo essas atualizações desses objetivos periodicamente, né, cada vez mais afinando, enfim, buscando essa melhoria. E projetos, eles são únicos, né, temporários e únicos, e também com esses objetivos bem específicos. Aqui também apresentando um pouco do conceito do triângulo de gestão, né, que é um conceito ali da qualidade, que permeia todo esse ciclo de vida, né, em que o conceito dele é bem simples, ele é como se fosse um triângulo equilátero, né, em que ele tem os lados iguais, e que ele é totalmente rígido. A gente não consegue diminuir um lado do triângulo sem que necessariamente a gente afete o outro lado, né? Então, a gente não consegue reduzir, por exemplo, a qualidade, o escopo do nosso projeto, sem que isso afete os custos e os recursos humanos e materiais, né, do nosso projeto, ou também o tempo e cronograma, né? Então, isso acaba acontecendo e sendo bem, infelizmente, né, comum dentro dos projetos, né, em que a gente faz todo esse trabalho ali de planejamento, de definição, e daí depois, por questões internas ou externas, a gente tem que reduzir o tempo do projeto, né, entregar esse projeto em um tempo menor, ou às vezes a gente tem uma redução de custos, né,
mas que isso tem que ficar bem claro, né, para todas essas partes envolvidas, em que não é possível fazer isso sem que afete nos outros, né, e se isso acontecer, por exemplo, a gente está lá negociando com o patrocinador e tudo mais, ele faz uma redução do patrocínio sobre o projeto, mas exige que o escopo e o tempo sejam mantidos, né? E se isso de fato ocorrer, vai demonstrar uma falha interna da equipe, né? Em que esse processo anterior, né, de planejamento, de gestão do projeto, ele foi falho, né? Porque se a gente consegue realizar tudo isso e mesmo assim entrega o mesmo resultado final, quer dizer que o nosso processo de planejamento e de definição não foi feito da maneira correta, né? Então, é mais um conceito também para a gente ter em mente sempre que a gente for desenvolver qualquer coisa que a gente quiser transformar socialmente, né? Então, aqui, entrando um pouco, né, mais no tema principal do nosso webinar hoje, que é basicamente para responder essa pergunta, né? Será que a gente está fazendo o projeto certo, né? Como que a gente define da melhor forma possível essa estratégia do nosso projeto, né? Muitas das vezes a gente fica que nem esse carinha aqui, né? Que a gente fica com dúvidas e com todo o universo de escolhas, né? O universo de caminhos para a gente seguir, né? E que dependendo do que a gente construir hoje, vai estar afetando o nosso dia de amanhã. Então, eu vou trazer aqui uma linha de ferramentas e metodologias para que daí no final a gente consiga trabalhar e construir um organograma ali de maneira bem fácil, qual que de fato essa estratégia, né, do nosso projeto. Então, estou falando aqui bastante, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui com a apresentação em uma outra aba, então talvez o chat aqui eu não vou conseguir estar olhando todo momento. Se vocês quiserem abrir o microfone para fazer alguma dúvida, alguma pergunta, inclusive do que eu já falei agora, fiquem mais que à vontade, tá bom? Bom, vamos lá então. Como que a gente sabe ao certo, né, que a gente está no nosso caminho, né? Então, coloquei aqui em alguns tópicos, né, os processos, né, e as atividades que a gente precisa fazer para responder essa pergunta, né, que acaba sendo bem complexa, né, e trabalhosa, mas que envolve todo um caminho, né, toda uma trajetória para a gente conseguir fazer isso, né. Então, no primeiro momento, né, fazer essa busca de oportunidades, né, para saber de fato quais que são essas condições atuais que a gente tem dentro da nossa equipe e também ali com essas partes interessadas envolvidas, né, é um processo bem fundo de buscar definir essas necessidades da comunidade, né, dos nossos beneficiados. Eu falo aqui comunidade, muitas das vezes a gente pensa em algo externo, né, então, putz, uma comunidade, enfim, alguém em situação de vulnerabilidade, mas também a metodologia pode ter como uma comunidade interna, né, enfim, algo desse sentido. Então, é esse processo de buscar, independente de qual que seja esse público, né, as suas necessidades. A gente precisa, claro, analisar esse ambiente do projeto, né, eu construir um projeto aqui com as minhas condições é bem diferente de eu construir um projeto em uma grande empresa, enfim, que tenha uma disponibilidade de recurso maior, enfim, mais oportunidades para a gente desenvolver. Aqui é algo bem legal que o PMD Pro também trabalha muito, que, diferente de outras metodologias, né, a gente precisa ter um relacionamento bem grande com a nossa comunidade, né, a gente precisa envolvê-los o máximo possível, né, então, através disso, dentro desse ciclo de vida, esse relacionamento, né, com eles é fundamental para tudo isso. É um processo, claro, de construção de confiança, né, porque muitas das vezes, quando a gente está falando sobre projetos sociais, sobre desenvolvimento, né, inevitavelmente a gente cria expectativas, né, a gente está prometendo, muitas das vezes, a gente diz que vai fazer algo, e isso gera uma expectativa dentro da comunidade, né, então, sem esse processo de confiança,
é bem difícil a gente conduzir isso da melhor forma possível, né? E, claro, né, sempre trabalhar com parcerias e alternativas, né, para esse design do projeto, né, para esse desenho do projeto. Então, aqui, começando pela parte de identificação e design, né, ele é basicamente são esses 3 módulos, né? Primeiro, um processo de coleta de dados, né, para a gente ver, de fato, enfim, o que a gente tem de informações por aí, seja através de pesquisas, através de contatos. Depois, um processo de análise desses dados. Beleza, a gente mapeou tudo isso, mas como que a gente gera essa interpretação para, de fato, a gente abstrair algo importante para o nosso projeto, né? E depois, já partindo para essa parte de identificação da lógica, né, da intervenção do projeto. Tendo em vista tudo isso que a gente construiu, que a gente coletou e que a gente analisou, como que a gente aplica isso dentro do desenho do nosso projeto, né? Então, começando aqui com uma parte de alinhamento estratégico, né? Como eu disse aqui, o guia do PMD Pro, ele tem várias disciplinas, né? E uma delas é sobre desenvolvimento de gerenciamento participativo, né? Para a gente justamente trabalhar muito bem isso, nessa questão dos patrocinadores, dos financiadores, dos beneficiários, enfim, dessas partes interessadas. Muitas das vezes, enfim, isso eu falo até por falhas próprias em desenvolvimento de projetos passados, em que a gente, muitas das vezes, quer acelerar o processo de desenvolvimento, putz, vou lá buscar parceria e tudo mais, e muitas das vezes a gente esquece de consultar quem mais importa no começo, né? A gente quer já levar uma solução pronta, a gente já quer desenvolver algo, já trazer todas as respostas, e muitas das vezes isso acaba quebrando essa confiança, né? Quebrando essa participação que é tão importante para o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento sustentável, né? Porque, enfim, se a gente leva soluções prontas, se a gente leva um projeto pronto para ser aplicado, a gente não está trabalhando o desenvolvimento, né? A gente está simplesmente, enfim, dando algo que muitas das vezes não vai ter o valor da melhor forma possível, né? A gente não vai gerar essa transformação que tanto a gente quer, né? Então, essa disciplina de gerenciamento participativo é uma das mais importantes e legais que o guia traz também como principal diferencial. Então, quais que são esses benefícios, né, de consultar todas essas partes interessadas desde o começo, né, desde lá da etapa de identificação e design. Já vamos conversar, já vamos explicar, já vamos ver como que pode ser esse projeto, né, e tendo essa visão mais cedo do projeto, é muito mais fácil trabalhar essa ideia dos beneficiários, né, dessas partes interessadas assumirem o risco e o controle do projeto, né, então, independente de acontecer, eles vão estar ali fortes e junto com a equipe do projeto para assumir o controle e eventuais problemas que surgirem, por exemplo, né. O projeto ele acaba ficando muito mais forte, né, porque tendo essa participação e esse envolvimento, a gente sabe de fato o que ele quer, né, o que a gente pode desenvolver. E também, como eu falei, um maior domínio entre os interessados por parte do projeto. Então, aqui, né, um gráfico para deixar isso um pouco mais claro, né, aqui é a nossa, em laranjinha aqui, caso vocês não estejam conseguindo ler, a nossa janela de oportunidade para gerenciar essas mudanças de modo eficaz. E aqui, em azul, é o desenvolvimento do nosso projeto, né? Então, as despesas. A gente vê que isso é praticamente inverso, né? No começo, em que a gente está fazendo o processo de identificação e desenho, a gente não gastou, a gente não comprou nada, a gente não contratou ninguém, a gente não, enfim, não, de fato, foi para a prática, né? Para começar a desenvolver todo o projeto. Essa janela de oportunidade de gerenciar essas mudanças, ela é muito maior, muito melhor, né? Então, será que é ideal a gente fazer a identificação e desenho do projeto, fazer a definição, o planejamento, ir para a implementação para daí depois só consultar as partes interessadas e ver se aquilo faz sentido? Aqui a gente já vai ter enfim, nesse momento aqui a gente provavelmente já vai ter movimentado, gasto muito tempo trabalhando, a gente às vezes acaba tirando isso da conta, né, enfim,
o nosso próprio esforço, enfim, eventuais contratações e recursos que foram gastos, para chegar aqui, através de uma simples reunião de alinhamento, ver que tudo isso não fazia sentido, né? Então, é muito melhor a gente fazer todo esse trabalho participativo, priorizar ele no começo, e, claro, ao decorrer do projeto, ter esses momentos de troca, né, que são as portas de definição, para que a gente possa gerenciar essas mudanças de modo participativo e da melhor forma possível. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Sempre que parar um assunto, vou voltar aqui pro chat para ver como que tá. E aí, enfim, vamos seguir então, tá? Tá tranquilo, tá todo mundo sabendo bem. Ô, Gabriel, eu só tô com um questionamento. Esse tipo de metodologia eu posso aplicar tanto para metodologia institucional, tipo, eu quero um planejamento especificamente para a instituição. Eu posso utilizar algumas questões da metodologia para um norte para a instituição, e eu posso usar ele tanto também para aplicar especificamente no projeto social comunitário, enfim, dá para utilizar? Sim, eu acho que essa questão da estratégia, da organização, eu acho que a metodologia é mais adequada, claro, quando a gente fala sobre gerenciamento, enfim, organizações sociais, é sempre um contexto, né, com vários conteúdos que a gente precisa ter em mente para desenvolver tudo isso. Mas nessa parte estratégia organizacional, eu aconselharia mais a parte de teoria da mudança, que é justamente essa parte de cima, né, da alta cúpula ali, né, vamos falar assim, da diretoria, enfim, da presidência, dos coordenadores, pensando como que a gente vai desenvolver cada tipo de projeto, né, como que isso afeta uma questão ou outra, né, se vai ter alguma questão que vai ser justamente um projeto interno, se vai ter uma questão que me afeta e a gente vai ter que controlar somente externamente. Então, acho que de maneira estratégia e na parte organizacional, a teoria da mudança é uma resposta mais completa. Claro que a visão do gerenciamento ali, nessa parte um pouco mais operacional ali do dia a dia, ela agrega nesse sentido, né? Então, é uma soma ali de conteúdos que eu acho que eu tenho que te indicar para responder essa pergunta. Então, tá bom. Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida até agora? Podemos seguir? Gabriel, acho que tem uma dúvida também, me corrija se eu estiver errado. Você fala em metodologia participativa, eu entendo que é um projeto social, mas é na elaboração ou na execução? Que eu entendo assim, é fácil para elaborar de forma participativa com várias pessoas, mas a execução com várias pessoas, às vezes, tem uma certa dificuldade. Me corrija se eu estiver errado. Você bateu num ponto bem importante. Quanto mais pessoas dentro de um projeto, quanto mais partes interessadas, é algo que vai se tornando fatorial, né? Vamos supor, estou desenvolvendo aqui um projeto com Everton, a linha de conversa, a linha de tomada de decisão, ela é uma linha, é 1 para 1. Agora, por exemplo, se eu acrescento a Alessandra, já é eu, Everton, Alessandra, Everton, enfim, já vai aumentando e vai colocando mais pessoas, isso vai só tornando cada vez mais complexo. Mas é muito, enfim, isso eu falo até por uma falha, né? Vou apresentar aqui um pouco do que eu aprendi, infelizmente, errando bastante, é que nada adianta a gente querer correr na frente, querer fugir dessa complexidade, inevitavelmente vai chegar num ponto que a gente vai ter que alinhar e conduzir isso com todas essas partes interessadas. E muitas das vezes a gente já vai ter gastado um tempo enorme e vai chegar lá na frente e não vai fazer sentido para ninguém. Então, todo esse trabalho ele vai ser, de certa forma, perdido, né? Aqui, enfim, existem vários projetos que a gente começa ali pequeno, putz, a gente vai vendo que vai aumentando, vai entrando gente na equipe para dar conta, né? A gente vai vendo que aquela galera que chega ali, putz, é uma curva de aprendizado que ela tem que subir também, até ela pegar entendimento da estratégia, do que tem que fazer, putz, você já perdeu um bom tempo treinando e fazendo isso internamente. Pensando externamente é maior ainda. Mas eu acho que fazendo esse trabalho, a chance de você estar desenvolvendo algo certo é muito maior. Vai dar mais trabalho, mas a chance de ter sucesso a gente acaba potencializando, né? É difícil, né? Eu queria dar uma resposta que
mais fácil, mas na prática a gente vê que não é bem assim, né? Respondido sua pergunta? Beleza. Sim, eu entendi. Eu só acho mais complexo quando tem várias cabeças pensando. Às vezes, com uma quantidade menor, fica mais fácil executar. Mas o desafio sempre é importante. Aqui o que dá para pensar, tendo em vista o Project The Pro? Vou voltar aqui rapidinho para o ciclo de vida. Na verdade, não seria várias cabeças pensando, várias cabeças gerenciando, né? Gerenciando. Mas essa ideia nossa de ciclo de vida, ela pode ser justamente isso que você está falando. Putz, eu vou aqui rapidinho ali com uma equipe enxuta, só para fazer essas validações, para eu testar a minha ideia, para eu planejar, para eu, enfim, ter um contato ali mínimo com a comunidade, para daí no final, depois que eu fazer um ciclo de planejamento e implementações, eu ver se de fato a ideia do meu projeto está adequada. E daí depois desse momento já de troca, a transição ela pode ser um processo de expansão do projeto. Então, putz, você está lá fazendo, visando trabalhar com 3, 4 pessoas ali de maneira enxuta para beneficiar, sei lá, uma dezena de pessoas, mas só para testar, para ver se tudo isso faz sentido. Daí, depois disso, você entende esse processo de transição como um processo de redesenho e replanejamento para essa expansão, para daí sim, envolver mais partes interessadas, envolver uma equipe maior, eventualmente fazer um processo de captação de recursos mais robustos, né, para dar base para tudo isso. Então, é algo bem legal que o ciclo de vida, né, dentro desse planejamento, ele pode solucionar várias questões desse tipo, né, e do mundo volátil que a gente está, esse mundo louco, tá cada vez mais difícil planejar, né, tá cada vez mais parar ali 2, 3 meses só para planejar, fazer esse processo de planejamento, cada vez está mais volátil, né, e essas metodologias ágeis acabam facilitando mais a nossa vida, né? Beleza? Já que você... Quem é que está falando? Pode ir, Karen, pode ir, depois eu complemento. Já que você está falando, né, eu acho que hoje vai ser um dia de várias perguntas, porque com a questão da pandemia, o que a gente mais fez foi pensar em planejamento estratégico e planejar e replanejar, porque a gente está com uma execução de um serviço aonde a gente depende muito dos decretos municipais e estaduais para poder fazer a execução do projeto. Então, a cada um mês, assim, vai até um pedaço, repensa, porque aquilo que a gente tinha pensado já não é mais, e enfim. Depois, no final, eu queria uma dica em relação a isso, principalmente quando a gente se tem uma meta a atingir em relação à metodologia de trabalho, à entrega de resultado final, enfim, né? Mas é só para nós abrir, assim, essa questão. Porque quando a gente vai falar disso em gestão de projetos, porque a gente tem que conversar com diretoria para dar um respaldo de como está o andamento, entra exatamente o que o Zumar colocou. Não basta apenas a coordenação explanar aquilo que é fato e o que é real, porque às vezes a dimensão da diretoria de uma instituição, ela vai além disso, e aí é onde entram essas intervenções gerenciais, é muita gente querendo gerenciar alguma coisa que às vezes precisa de resultado, e que está dentro de um contexto onde a gente está vivendo que é pandêmico, né? Então eu queria que de repente no final você pudesse colocar um pouquinho disso, principalmente para a gente não pensar só para hoje em problemas de pandemia, mas com certeza vão ser experiências que a gente vai utilizar por muito tempo, né? Mas só para abrir para isso, de repente. Não, perfeito, e é bem isso. Então, acho que, de forma que já resumida e respondendo um pouco essa sua dúvida, né, essa sua dor, é um processo que a gente vai ter que, enfim, planejar bem essas portas de decisão, né? Enfim, para a gente saber qual que é de fato esse momento que a gente precisa conversar com todo mundo, qual que é esse momento que a gente checa com o poder público, como que tá essas situações, para que daí a partir disso, né, a gente tenha essa base para implementar e buscar alguma coisa, né? E, cara, trabalhar com meta esse ano, putz, complicado, porque particularmente lá na empresa a gente
tentou ficar os 3 primeiros meses planejando ali, desenvolvendo. Na hora que a gente tinha uma confiança ali para, putz, é isso mesmo, vamos para a rua, vamos batalhar para conquistar o que a gente precisa. Chegou pandemia para o mundo, né? Então, é pensar isso de uma maneira mais quebrada, né? Então, vamos ali trabalhando em sprints, né? Tipo, em corridas, para que a gente possa ter essa interação melhor. Então, não passar muito tempo planejando e nem muito tempo implementando, né? Tentar fazer isso em um ciclo em que todas essas partes interessadas tenham esse momento de troca, né? Para fazer essas validações. Só um comentário na questão. Pode falar. Na questão, né, do participativo e da colaboração das parcerias, né? Que cada um valida, eu também penso que cada projeto, quando você tem as parcerias, elas também têm que entender o que elas estão, aonde elas estão entrando no projeto, né? Que muitas vezes ela entra ali, ela colabora, mas ela não precisa necessariamente ser um tomador de decisão, né? Ela vem, ajuda, e quando eu vou colaborar contigo no teu projeto, eu vou e te ajudo, né? Não necessariamente precisa ser um tomador de decisão também, né? Uhum. Perfeito. Vou até escrever aqui, não sei se vocês conhecem uma matriz que chama matriz RACI, que é para fazer esse desenho justamente desse ponto, Everton, para saber quem que é o responsável por cada atividade, por cada intervenção dentro, né, tanto no nível operacional até no nível um pouco mais extenso, e quem que precisa ser informado, quem que precisa ser consultado, e quem que está ali para fazer todo esse trabalho, né? Então, inicialmente, né, nessa etapa de definição e desenho do projeto, é justamente o momento para a gente deixar tudo isso redondinho, né? Para não chegar ali na frente e causar nenhum problema de ruído de comunicação por algo que devia ter sido consultado por alguém, enfim, alguém que devia ter sido informado daquilo, mas não foi. Então, é uma matriz ali, uma coluna para a gente colocar essas atividades e desenhar isso de uma maneira mais fácil para a equipe do projeto ter autonomia no desempenho dessa parte dentro do projeto. Beleza? Depois, qualquer coisa, eu tenho alguns modelos aqui, enfim, eventualmente eu posso compartilhar aqui mais alguns materiais, as ferramentas, para que vocês depois possam colocar tudo isso na prática. A gente fala depois, Everton, para a gente disponibilizar e a gente dispara aí para todo mundo que a gente conversar hoje. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Muito bom. Avançar aqui um pouquinho, porque senão a gente não consegue terminar, né? Depois a gente, enfim, fica à disposição para a gente bater mais um papo e conhecer um pouquinho mais a realidade de cada um e como que a gente pode construir isso da melhor forma. Bom, dentro aqui do processo de identificação, aqui já passei, né? Avancei. Aqui, pá. Tá, então o processo de identificação da necessidade, né? Como que a gente faz isso na prática? Primeiro a gente precisa coletar, né, os nossos dados, como já estava descrito lá na frente. E para isso, a metodologia ela traz um conceito de triangulação de dados, né, que é esse método de Bradshaw. Então a gente não vai se basear o desenvolvimento do nosso projeto em uma única fonte de conteúdo, né, em um único tipo de conteúdo e coleta de dados que a gente fizer. A gente vai precisar triangular isso, né? E existem 4 grupos de dados que existem, né? O primeiro são os tipos de dados de necessidades sentidas, né? Então, é uma conversa com a comunidade para a gente ouvir, né? Para a gente sentir o que eles desejam, né? De uma maneira mais indireta, né? Mas que através desse processo participativo a gente tem em mente isso. A gente vai analisar essas necessidades expressas, né? Então, dentro disso que a gente está vendo ali, né? O que a gente consegue tirar de modo direto do que eles falam e também dentro do que a gente consegue observar, né? Desculpa, aqui eu falei necessidades expressas é a partir da observação, necessidades sentidas esse momento direto, né? Em que eles conseguem demonstrar através dos seus desejos e das suas dores. A gente também tem um tipo de necessidade comparativa, né? Vou analisar aqui uma comunidade tal com uma comunidade tal.
um setor aqui interno com o outro, né? Então, a gente vai fazer sempre essas comparações para verificar, né, quem que está mais atrás, quem que está mais na frente, qual comunidade justifica, né, essa intervenção dentro do projeto. E aqui a parte de necessidades normativas, né, que daí é referente a uma norma, né? Então, aqui dando o exemplo da parte de mortalidade, né? A gente tem uma norma expressa pelo nosso estado, enfim, por várias pesquisas, em que a taxa de mortalidade para uma sociedade bem desenvolvida, ela tem que atingir, putz, agora não sei dizer, mas 5 mortes a cada 100 mil nascimentos, sei lá. Então, se a gente entrar numa comunidade e verificar que existe um número de mortes acima da norma, então isso já é um indicativo em que há necessidade, de fato, de desempenhar e realizar um projeto, né? Então, aqui, ó, necessidades sentidas são pensamentos, sonhos e desejos da comunidade. As necessidades expressas, né, são observações que a gente tira, né, observando e estando junto com eles, normativas, né, mais parte profissional, comparando normas e índices, e comparativa pode ser relativa, né, então a gente pode, muitas das vezes, ali estar analisando duas comunidades que são bem desenvolvidas, né, mas que às vezes a gente acaba fazendo essa comparação somente nesses dois lugares, por exemplo, Maringá. Pô, se eu for medir o nível de educação em Maringá, que diz ser, enfim, foi considerada, alguns anos atrás, a melhor cidade para se viver no Brasil, eu posso estar sendo bem relativo referente a uma cidade vizinha dali, por exemplo. Então, tendo isso em mente para fazer sempre essas comparações para a coleta de dados, né? Então, o ideal é que a gente tenha 3 validações, né? Que a gente busque pelo menos 3 dessas 4 formas de coleta de dados, para justamente a gente ver se, de fato, uma bate com a outra, né? Então, a gente está analisando uma norma aqui, mas muitas das vezes, para a comunidade, aquilo não faz sentido, né? Então, vai ser bem difícil a gente desenvolver algo nesse sentido, né? Então, sempre trabalhar e comparar isso entre si, né? Fazer essa triangulação. E, claro, né, coleta de dados é um processo muito mais de ouvir, né, de perceber, de observar, do que necessariamente de falar. Então, e aqui alguns pontos, né, para a gente ir um pouco além desse processo. Então, a gente tem que buscar dados relacionados aos interessados do projeto, sejam a comunidade, enfim, sejam essas partes interessadas, essas parcerias, visualizar esses pontos positivos de oportunidade, visão da comunidade, né, tanto desse estado atual, mas também do estado futuro, né, que a gente pretende alcançar com a nossa intervenção, visualizar esses sucessos e essas capacidades, né, dentro do que a gente tem, esse ambiente biológico e físico, onde que tudo isso vai acontecer, né, essas redes organizacionais, né, como que isso acaba influenciando, muitas das vezes, o desenvolvimento do projeto, né, enfim, tem lugares que, putz, cara, relacionamento, né, através do diretor, do coordenador, né, é bem mais complicado. Tem outros, enfim, que a gente consegue ter essa aproximação de modo mais claro, né, de modo mais fácil e participativo. Analisar também infraestrutura, essa parte das instituições jurídicas, policiais e políticas, né, questão, por exemplo, que nem nossa colega comentou, decretos e tudo mais, né, como que isso acaba afetando todo esse desenvolvimento, né, e, claro, né, as condições sociais e culturais da comunidade. Então, aqui entrando um pouco, né, nos tipos de dados também que existem. Primeiro são os dados secundários, né, que a gente prioriza para fazer a nossa análise do projeto. Opa. Então, é basicamente pesquisa, né, a gente vai estar consultando uma segunda fonte de conhecimento para saber tudo isso. Por que a gente prioriza isso? Porque é muito mais fácil a gente dar um Google aqui para a gente pesquisar e tudo mais, do que a gente colher esse dado de uma forma primária, que é, de fato, dentro da comunidade, né? Então, a gente tem que pensar, e aqui são algumas das ferramentas, né, que a gente acaba utilizando para fazer tudo isso. Então, aqui na parte de dados secundários, fazer essa análise de literatura, registro, né, buscar alguma estatística existente, documentos do governo, vários índices, dados
primários. Daí a gente vai, de fato, entrar um pouco mais a fundo nisso, né, para daí depois fazer algumas questões mais qualitativas para complementar tudo isso, né? Tempestade de ideias, o brainstorm, enfim, diagramas de afinidades. Aqui são algumas sugestões, sem entrar muito a fundo em cada uma delas, para vocês busquem ferramentas para embasar esse processo de conhecimento, de coleta de dados. Então, tendo em vista, né, o que a gente coletou de maneira secundária, enfim, tendo em vista essa triangulação, a gente vai começar a fazer essa análise, né, dos dados. E ela basicamente se resume nesses 2 pontos. Qual que é esse estado atual que a gente está hoje e qual que é esse estado futuro que a gente quer chegar lá na frente, né? Então, para fazer a análise do estado atual, a gente vai buscar os pontos iniciais e fortes do projeto, né? O que a gente tem dentro da nossa realidade, da nossa empresa, da nossa organização, que a gente pode destacar e usar, né? A comunidade, ela tem quais forças, né? Como que a gente entende isso, como que a gente agrega isso dentro do nosso projeto. E a partir disso, a gente vai criar uma linha de base do projeto. Para a gente, vamos supor que a gente vai trabalhar um desenvolvimento educacional dentro de alguma comunidade. A gente precisa traçar uma linha de base, a gente precisa entender qual que é esse nível de conhecimento que eles têm, para a partir disso a gente justificar essa intervenção. Então, e o que acaba muitas das vezes, alguns projetos fazem isso, né? Que eles traçam essa linha de base depois que o projeto já está rodando. Então, isso é algo que acaba jogando até contra você. Pô, eu vou... vamos supor aqui o nosso caso sobre o nosso webinar. Se eu quisesse traçar e desenvolver um projeto aqui, no final lá eu vou dar um exemplo prático sobre isso, para medir essa capacidade minha de passar um conteúdo para vocês. Eu faria isso no começo, porque, enfim, eu não fiz nada. Eu não faria isso agora, em que eu já passei algumas coisas, que eu já desenvolvi para traçar essa linha de base, né? Para depois eu conseguir mensurar lá no final, para saber qual que foi essa transformação, né? Trabalha com esses indicadores, o impacto que a gente desenvolveu, né? E, claro, tudo isso através de um longo processo de compreensão, né? Então, é algo que a gente vai, eventualmente, amadurecendo e também desenvolvendo isso de uma maneira mais forte dentro do passar do projeto, né? Então, aqui também, algumas ferramentas de sugestão para vocês, né? Não vou entrar nelas muito a fundo hoje, por questões de tempo, né? Então, questão de organização de informações, né? Fazer essa matriz de vulnerabilidade, vamos avaliar o projeto, né? Vamos montar um diagrama de afinidade, né? Porque num processo de compreensão desse estado atual, eu imagino uma coisa, né? Que o poder público afete, vamos supor, X a comunidade, mas é só através desse processo de entendimento com eles que eles vão poder, de fato, falar se na verdade é X, se na verdade é meio X ou se é 2X. Então, fazer esse diagrama, né, para entender essas diversas afinidades. Enfim, discussões de grupos locais. E também um ponto bem importante, que é investigar as relações de causa e efeito, né, desse problema que a gente quer desenvolver. E, claro, analisar o estado futuro, como eu disse, hoje, principalmente hoje, né, nesse contexto de pandemia, raramente ele é fácil, raramente a gente tem de modo claro no começo, né, o estado futuro e a forma que a gente vai traçar para desenvolver isso, né, e daí a gente volta de novo nesse ciclo iterativo de desenvolvimento do nosso projeto, né, para que a gente vá afinando isso e ao decorrer do tempo dessa participação a gente consiga visualizar isso da melhor forma possível, né? Então, aqui algumas perguntas que norteiam um pouco disso, né? Se o que a gente está desenvolvendo hoje for bem sucedido, o que vai mudar? O que isso vai implicar? O que isso vai impactar, principalmente, na comunidade, no nosso projeto, né? Quais benefícios novos a comunidade pode ter com a nossa intervenção? E, principalmente, qual que é essa mudança social, né, que a gente pretende realizar? Então, são perguntas aqui fáceis de fazer, mas difíceis de responder. Então, claro, e esse processo participativo, né, bato sempre aqui nessa tecla,
que é o caminho mais certo para responder tudo isso. E aqui também, né, mais algumas. O que de fato a gente pode incluir, né, dentro desse projeto, né? A gente visualiza ali várias possibilidades, várias relações entre causas, problemas, oportunidades e efeitos, mas chega uma hora que a gente precisa tomar decisões, né? A gente precisa ter foco, e ter foco é dizer não para outras oportunidades, né? Lembram aquela primeira imagem, né? Que a estratégia do nosso projeto, ela pode percorrer um caminho 360, né? Mas visualizando aqui a análise do estado futuro, vai ser o momento que você vai direcionar essa força, né? O que de fato vai ser incluído e o que não vai ser incluído, né? Para já deixar claro que a intervenção específica desse projeto não vai incluir isso, né? E, claro, quais que são esses critérios de decisão, né? É aqui algumas palavras-chave, algumas frases-chave para que a gente tenha isso em mente, né? Então, qual que é esse processo, o que é adequado dentro da nossa organização para a gente realizar, né? Essa capacidade institucional, disponibilidade de recursos, viabilidade financeira e econômica, priorização de necessidades, essa aqui é um dos principais pontos que acabam diferindo, né, o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento social do que projetos empresariais. Projetos empresariais, basicamente, a necessidade é ter um retorno sobre investimento, é o ROI, né? Então, eu estou investindo aqui R$1 e vai me retornar R$5. Aqui, quando a gente fala sobre o nosso setor, a gente está falando sobre problemas, né? A gente está falando sobre algo que a gente precisa resolver, né? Muitas das vezes. Então, quais que são essas necessidades maiores que a gente precisa priorizar para desenvolver o nosso projeto, né? Considerar o programa interno, né? Que são essas relações entre demais projetos dentro da organização, e também não esquecer, né, da sustentabilidade e viabilidade técnica, né, para a gente não fazer algo que no final a gente não consiga ter a base para desenvolver, ou que a sustentabilidade seja totalmente inviável, né. E claro que, mais uma vez, tá tudo bem não saber tudo no começo, né, mas é importante que a gente busque isso, esse trabalho interno, né, inicial para a gente desenvolver, e a gente vai ter etapas para que a gente possa buscar mais informações, né, então aqui, quando a gente vai conduzir, né, esse momento de monitoramento, avaliação do projeto, né, que é algo contínuo dentro do nosso projeto, a gente não vai deixar no final para monitorar e avaliar, a gente precisa desenvolver, montar esse plano desde o começo para conduzir essa etapa de monitoramento e avaliação. Nesses momentos de expansão e alteração, ou também nas etapas de conclusão e atividade, né? Claro, aqui são alguns exemplos, né? Cada projeto acaba utilizando isso de uma forma individual também. Aqui, gerenciamento de partes interessadas, como que a gente pode fazer isso, né? Identificação dos interessados. Primeiro, é a análise deles, né? Então, a gente tem que ter em mente pelo menos esses 6 tipos de interessados, né? Primeiro, os usuários, os beneficiários do projeto, quem que são interessados na governança, os potenciais fornecedores que participam do nosso projeto. Por exemplo, a gente pode visualizar que a gente não tem viabilidade técnica para desenvolver um projeto, né? Então, a gente precisa ter um fornecedor externo para, sei lá, desenvolver uma tecnologia, enfim, entrar com algo que seja um buraco dentro da nossa equipe, né? Quem que influencia esses projetos, que muitas das vezes a gente esquece de mapear eles, né? Mas que eles acabam tendo uma importância bem grande, né? Que são, enfim, pessoas com influência, né? Tomada de decisões, sejam na empresa, sejam nesses fornecedores, ou até mesmo nos usuários e beneficiários do projeto. Quem que são esses dependentes, né? Que eles querem que o nosso projeto basicamente tenha sucesso para se beneficiar de algum ponto, né? Então, aqui eu estou falando do desenvolvimento de uma nova tecnologia e tudo mais. Provavelmente deve ter alguma empresa que, se eu desenvolver essa tecnologia, enfim, criar um plano de negócio para que a comunidade possa utilizar e desenvolver uma forma de ter um recurso a mais para eles, deve ter uma empresa interessada nessa manutenção dessa tecnologia, enfim, de como que vai parar tudo isso em pé. Então, eles podem ser dependentes, que a gente pode pensar nisso estrategicamente, para que antes que eles possam se beneficiar, enfim, a gente tem uma relação ganha-ganha, né? Para que eles possam facilitar esse processo
de desenvolvimento, né? E, claro, os sustentadores, né? Quem que vai, depois que a gente finalizar, apoiar o fim do projeto e conduzir as atividades, né? E aqui tem uma ferramenta, né? Que é justamente para fazer essa análise de todas essas partes envolvidas, né? Então, dentro aqui o diagrama de Venn, ela é uma ferramenta que ela é feita a partir da visão da comunidade, a partir da visão dos beneficiários, em que a gente tem duas bases aqui para construir, né? A gente coloca um ponto de partida, né? Vamos supor que a comunidade esteja aqui na parte que está escrito Venn diagrama, aqui em cima onde que está o meu mouse. A distância vai ser como que a comunidade enxerga essa aproximação deles com essa parte interessada, né? Então, partindo daqui, a indústria, ela está bem distante deles, né? Mas o governo local talvez esteja mais próximo, né? Em questão de serviço de saúde e saneamento. E o tamanho do círculo é a influência que eles têm sobre eles, né? Sobre a vida deles. Então, a gente tem que ir nesse processo participativo de quase que um diagnóstico, né? Dentro do público-alvo desse projeto, a gente vai ter que entender qual que é essa influência e qual que é essa relação deles, né? Porque muitas das vezes o que a gente imagina é que, sei lá, a indústria fosse mais próximas deles, ou, enfim, agências de proteção ambiental. Aqui é um exemplo padrão da metodologia, né? E muitas das vezes a gente consegue identificar novas oportunidades de desenvolvimento, né? Visualizar uma possibilidade de construir uma parceria para aproximar essa esfera, essa parte interessada que está bem distante no ponto de vista deles, mas que tem uma influência grande, né? Então, esse diagrama é para construir isso de modo visual, né? Para partir para esse processo de desenho. E a partir disso, né, a gente vai analisar tudo isso. Então, colocar aqui de maneira clara, né? Não sei se está cortando aqui, mostrar, né, quais que são essas características básicas das partes interessadas, escrever um pouco, né? E detalhar um pouco, né, quais que são os interesses deles sobre o problema do projeto que a gente quer desenvolver, que a gente quer solucionar, quais que são essas capacidades e motivação para viabilizar essas mudanças, né, e o que a gente pode fazer, possivelmente, para tratar esses interesses, né, das partes interessadas dentro disso tudo. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Avancei um pouquinho aqui, sem fazer um momento de check com vocês, que é uma parte que eu passei um pouquinho mais, né, porque é um pouco mais com várias ferramentas e tudo mais, e não tem como entrar especificamente em uma única questão dentro do nosso webinar. E a Alessandra está tranquila, então vamos lá. Aqui, no segundo momento, né, a gente vai partir para a etapa de envolvimento, né, dos interessados. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa relacionar as atividades a serem feitas, o responsável, carregado e consultado. Aqui entra justamente a matriz RAS que eu comentei. Então, aqui, ó, qual que vai ser esse tipo de participação, né? Basicamente, a tarefa a ser desempenhada, então, observação do conceito, avaliação, design, elaboração e envio da proposta. Quem que é o responsável por fazer isso, né? Quem que tá para fazer isso acontecer? Quem que, enfim, vai botar a mão na massa? Quem que é o encarregado, né, pela prestação de contas? Quem que vai aprovar essa atividade? Quem que precisa ser consultado? Quem que precisa ser informado? Então, aqui é o momento, né, que o Everton colocou antes, de justamente deixar isso claro. O momento inicial, antes de... idealmente, né, antes de começar a botar a mão na massa, essa matriz ela tem que estar clara e clara para todo mundo. Para evitar aquela questão, porque você está lá desenvolvendo o projeto, daí chega uma pessoa, uma parte interessada, com uma dúvida de tempos atrás, né, algo que deveria já ter sido alinhado há um bom tempo, né, isso acaba acontecendo muito nesses projetos que começam pequeno e vão crescendo ali, vão tendo que absorver mais recursos, mais pessoas, e esse processo acaba desalinhando, né, então essa matriz é algo bem legal para resolver esses tipos de problema, né. E daí aqui, um planejamento de comunicação, né, claro, a gente desenha isso, mas a gente precisa alinhar, né, a comunicação é uma das, existem estudos e tudo mais que falam, né,
que a maior parte dos problemas, eles surgem por falhas na comunicação, então a gente tem que trabalhar isso, claro, com a arte, né, de uma maneira mais interpessoal, enfim, que a gente tem essa parte de relacionamento, um processo mais empático, mas também a ciência. Então, a partir disso, tem essa ferramenta que é justamente para fazer esse plano de comunicação, né, tendo em vista a matriz anterior que a gente desenvolveu, essa relação entre as partes interessadas, como que a gente coloca isso na prática, né? Qual que é a comunicação que a gente tem que fazer, tendo em vista aquelas atividades, o que a gente quer atingir com essa comunicação, quem que vai ser o público-alvo, para quem que eu tenho que comunicar isso, quem que vai fazer, vai ser atribuído a quem, né, realizar essa atividade, como que a gente vai veicular e a frequência, né? Então, para que, claro, através desse desenho, a equipe do projeto tenha autonomia, né? Ela saiba exatamente o que ela precisa comunicar, quando que ela precisa comunicar, qual que é o objetivo disso tudo, para evitar esses ruídos e essas falhas na comunicação. Gabriel, aqui, nesse slide anterior ali, nessa ferramenta, ele não corre o risco de gerar uma certa burocracia dentro desse processo? Como é que tu coloca essa parte, assim? Ou ela necessita existir esta burocracia para que ele seja bem conduzido? Aí vai depender de projeto para projeto. Por exemplo, se a gente está falando sobre um projeto interno ali, algo que só envolve um departamento, e a gente trabalha com um beneficiário bem próximo de nós, claro, o desenvolvimento dessa ferramenta ela vai acontecer de uma maneira mais simples, mais organizada, só para saber, de fato, essas responsabilidades. Mas se a gente, enfim, começa a aumentar essa complexidade dos projetos, essas partes interessadas, eu acho que ela é necessária simplesmente para que a gente tenha ciência do que a gente precisa fazer. Para que a gente não deixe em nenhum momento, por exemplo, desalinhar alguma informação com algum parceiro, que muitas das vezes, se a gente tivesse esse plano, se a gente comunicasse sempre, ele se manteria engajado e próximo da gente. Enfim, na correria que a gente está, é bem difícil a gente saber, né, fazer esses acompanhamentos, esses follow-ups. Então, a gente entra um pouco com esse processo, claro, ele acaba sendo burocrático, mas depende também da organização, né, de quem que vai ser consultado, quem que vai ser encarregado de fazer tudo isso. E volto naquele ponto, né, desse entendimento individual, né, dentro dessas ferramentas, né, dentro desse contexto global, tudo é sempre adaptável, né, a gente tem que saber tirar o melhor de cada situação, de cada cenário, né, de cada ferramenta também, para aplicar dentro da nossa realidade. Beleza? Eu, por exemplo, enfim, nessa correria da pandemia, desenvolvendo alguns projetos ali de engajamento com o proponente, a gente, enfim, é feio falar, mas a gente falhou um pouco nisso. A gente não planejou esse plano de comunicação, quando que a gente tinha que entrar em contato com os proponentes, estava uma correria ali com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e talvez se a gente planejasse isso antes e deixasse já programado, talvez, esses momentos de troca, na hora ali eu sofreria muito menos para fazer essa comunicação, né? Para, sei lá, passar um e-mail, passar um WhatsApp, mandar um áudio para a galera, só para falar como que a gente está, quais que foram os passos, entendeu? Então, a ferramenta, às vezes, ela traz esse corpo, né? Que a gente imagina que é algo extremamente complexo, porque é um ofício. Pode ser, pode chegar nesse nível de detalhe, né? Esse nível de operação um pouco maior, um pouco mais complexo e difícil de realizar, mas pode também ser simples, pode ser só um aviso ali, um e-mail, alguma coisa para alinhar e sempre todo mundo andar junto, né? Beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Estamos chegando aqui já no final, depois a gente vai abrir um pouco mais para esses momentos de troca. Então aqui, né, como eu comentei anteriormente, vai ser a hora que a gente vai fazer o enfoque, né? Então, a gente vai focar nos ativos, ou seja, no que já existe, no que já tem de positivo dentro dessa comunidade, dos beneficiários, para a gente potencializar isso, né? Então, putz, cara, eu vou fazer um trabalho ali sei lá, de complemento de renda e tudo mais, ou vou me basear, talvez, num problema, de fato, que eu tenho que cortar ali na raiz para, de fato, gerar uma nova oportunidade, enfim,
trabalhar com geração de novos empregos, enfim. É um pouco dessa questão que a gente vai analisar, como eu comentei anteriormente, né, no contexto empresarial. O foco é no retorno, né, financeiro, muitas das vezes, ou institucional, daqueles projetos que são desenvolvidos, mas aqui a gente fala sobre necessidades, né? Então, a gente ou vai reforçar o que já é positivo, ou a gente vai consertar algo, né, alguma situação que eventualmente aconteceu. Então, para começar, né, tudo isso, claro, todo projeto ele começa sempre num processo de um problema iniciador, né, através de um brainstorm para a gente definir isso, e surge uma ferramenta para embasar todo esse trabalho, né, que é a árvore de problemas, que é algo extremamente simples, em que a gente vai começar e vai colocar lá, talvez uma reunião de equipe e tudo mais, para a gente saber qual que é o problema que eu quero resolver, quais que são os efeitos que eles estão causando e quais que são essas causas. Então, isso, a gente fazendo esse detalhamento, esse nível de influência, então, putz, eu estou detalhando aqui um problema, ele surge esse outro efeito que depois se desdobra nesse efeito e nesse efeito. Tendo em vista essa relação, muitas das vezes podem acontecer casos de tipo, putz, o que eu achava inicialmente ser um problema, muitas das vezes é um efeito de algo que possui outras raízes, ou muitas das vezes eu estava pensando em algo que já era uma causa, né? É um pouco mais complexo isso. Mas através desse desenrolar, né, dessas relações entre causas e efeitos, a gente vai conseguir tomar essas decisões, né, para saber, beleza, a gente vai trabalhar o nosso projeto com base num efeito, então, pô, a gente está lá cortando as folhas da árvore, mas eventualmente elas vão surgir de novo, então ele vai ser recorrente. Então, a partir disso, se a gente começa, de fato, a buscar esse trabalho de identificação dessas causas, vai ser algo que, talvez, numa única intervenção do projeto, o problema, de fato, ele se solucione, né? E aí sim a gente está trabalhando com impacto, né? Com desenvolvimento, enfim, com transformação. Aqui um pouco, né, de um exemplo que traz do guia, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? A gente analisa e olha, pô, o problema é a qualidade, né, da água que está se deteriorando. E o que isso está causando? Putz, captura de renda, estão em queda, né? O ecossistema está grave e tudo mais. Cara, se a gente basear um projeto com base nessa questão, né, que a renda dos pescadores está em queda, sem analisar todos esses outros, todas essas interdependências, né, vai ter que ser algo recorrente, porque ele vai estar sem, né, o seu ecossistema para poder desempenhar o seu trabalho, então vai ter que ser algo, de certa forma, assistencialista. Então, e aqui analisando, né, a questão de qualidade da água, enfim, aqui é um exemplo real do que o guia foi aplicado numa organização. Existem problemas muito mais latentes, né, então, em que as casas não têm latrina, né, com conexão de esgoto, que daí se desdobra, né, que todo mundo descarta esses dejetos no rio, que daí aumenta esses níveis e que deteriora a água, que daí sim causa esse efeito, né. E aqui, da mesma forma, existem poucos programas educativos, né, públicos, para gerar esse nível de consciência, né, e aqui, da mesma forma, os níveis são inadequados de investimento, né, por parte do capital e do planejamento do governo local. Então, aqui, basicamente, são 3 caminhos, né, em que tem a causa própria da comunidade, que eles não têm essas latrinas, né, para fazer o descarte da forma correta, eles são pouco conscientizados e o governo investe pouco. Então, dentro do nosso projeto, tendo um objetivo único, aqui a gente já estaria falando de, provavelmente, um desenvolvimento de um programa, né, para, de fato, resolver todos esses problemas, né, aqui voltado para o desenvolvimento de latrinas, nessa rede de esgoto para as casas, outro projeto específico para essa parte de conscientização, e outro já mais na esfera governamental, né, de fomentar esses investimentos, né, para que a gente possa, de fato, solucionar essas causas, raízes
do problema. E daí, a partir disso, a gente fez a árvore de problemas, a gente mapeou o nosso estado atual. Então, a gente começa a ter essa visão dos meios para os fins, né? Qual que vai ser esse estado futuro. Então, a gente trabalha também essa questão dos... Eu vou passar aqui rapidamente, só para mostrar um pouco da árvore de objetivo. Depois eu falo sobre a relação. Então, a partir do que a gente mapeou aqui, ó, os xizinhos, né, são os problemas, os verdinhos são a intervenção, né? Quais que vão ser esses objetivos? Ali, como eu falei, a gente mapear uma causa de um problema, automaticamente a gente já pensa em uma oportunidade, a gente já pensa em um meio para desenvolver tudo isso, né? Então, cara, eles não têm investimento do governo público. Então, o problema está relacionado a esse fomento, né? Esse lobby, enfim, com todos eles, para que daí, de fato, a gente possa atingir esse objetivo específico, que é a qualidade do rio, né? E daí, a partir disso, colher os fins, né? Enfim, ter os resultados positivos, esse impacto que vai gerar todo esse retorno, né? Então, daí aqui, tendo em vista, né, essa conexão entre a árvore de problemas e a árvore de objetivos, as causas raízes, elas vão gerar os meios e essas possibilidades de geração de resultados. O problema central mapeado, ele vai ser o seu objetivo específico. E os efeitos vai ser o seu fim do seu projeto, vai ser o seu impacto. Aqui até aqui, tudo certo. Já estou aqui chegando no final. E daí aqui, a gente começa, de fato, a responder a pergunta inicial, né? Essa estratégia de intervenção. Construindo a árvore de problemas, construindo a árvore de objetivo, qual que vai ser essa estratégia de intervenção, né? A gente vai analisar, a gente vai colocar isso de modo conectado e junto, né, para a gente poder analisar. Para poder ver se existe uma justificativa adequada para tudo isso, né? O que a gente pode incluir, né, dos objetivos no projeto e o que eventualmente vai ter que ficar fora. E, claro, sempre buscar se basear em dados, né, e não em opiniões a respeito disso tudo. E daí, para a gente planejar essa intervenção, a gente começa a falar sobre a principal e a mais legal ferramenta dessa etapa do PMD Pro, que é o marco lógico, né? Que é para a gente começar a organizar os recursos, essas atividades, e o objetivo e o impacto de modo prático e visual. Tem um pezinho ali com a parte de gerenciamento de risco, né? Para a gente identificar os riscos potenciais do projeto, e também uma ferramenta muito boa de fazer esse monitoramento e acompanhamento do projeto, né, para a gente avaliar esse andamento disso tudo. Então, basicamente, o que tem no marco lógico? Ele é feito por 4 níveis, né? Aqui no nível inicial, são as atividades. Aqui eu acho que cortou. Então, são as ações que a gente vai ter que realizar dentro do nosso projeto. Os resultados vai ser o que isso vai gerar, né? Geralmente é um produto, é um bem, é um serviço, ou são mudanças. Daí, a partir disso, a gente vai, através dessas atividades que resultam nesses resultados, a gente está atingindo o nosso objetivo, né? O que a gente espera do nível do beneficiário e que causa essas mudanças sociais, né? Então, a gente começa a falar sobre o uso de conhecimento e habilidades, bens e produtos e seus benefícios, né? E daí, por fim, qual que vai ser o impacto disso tudo, né? Que é, consequentemente, o nível mais alto e desejado, né? A gente está falando sobre transformação, sobre desenvolvimento e tudo mais. Aqui, de modo, agora, ferramental, o marco lógico, ele é basicamente isso, em que a gente vai trabalhar um pouco em 4 níveis, né? Ele é 4x4, em que a gente vai detalhar, no primeiro momento, essa descrição do impacto, do objetivo, do resultado e dessas atividades. Aqui eu coloquei as setinhas de modo um pouco improvisado, que a gente sempre começa pelo impacto, esse desenho. Então, o que eu quero transformar, o que eu quero mudar na realidade dessas pessoas, para daí, a partir disso, a gente desenhar os nossos objetivos, o que a gente pretende conquistar dentro desse projeto, para que daí a gente saiba, né, os resultados, né, os bens, os produtos e os serviços que a gente tem que desenvolver, e daí, a partir disso, a gente vai ter que desenhar essas atividades
para que tudo isso aconteça, né? E daí aqui a gente já começa a trabalhar também com a parte de indicadores, né? Como que a gente garante que tudo isso está acontecendo? E também essas fontes de verificação, né? Então, que a gente vai planejar, a gente vai ver quando que a gente conquista cada ponta e como que a gente verifica tudo isso. E pressupostos na lógica que todo o desenvolvimento de um projeto existe algo que não depende da gente, algo externo que é necessário que aconteça para que a gente siga caminhando e desenvolvendo esse projeto. Então, para a gente desenvolver o marco lógico, a gente começa. Primeiro a gente detalha o impacto, o objetivo, resultados e atividades. A gente detalha os indicadores, fontes de verificação e pressupostos. O pressupostos é a condição externa que precisa acontecer para que a gente suba, né? Então, para que a gente desenvolva essa atividade, a gente identifique corretamente e que a gente verifique que ela aconteceu e que daí, de maneira externa, o que precisa acontecer para que isso se torne um resultado. E aqui, agora aqui eu coloquei tá, de maneira errada, mas um pouco sobre esse desenvolvimento aqui, né? Então, trabalhando aqui na nossa questão prática, né? Qual que é o impacto que eu queria ter com esse webinar? Desenvolver bons projetos através da rede da Orion, enfim, do SAIF. A partir disso, qual que é, então, o meu objetivo? O que eu acho que eu preciso ter, que eu preciso conquistar no meio disso tudo, para que isso seja possível? Putz, velho, eu tenho que trabalhar a capacitação e auxiliar que essas pessoas que estejam aqui hoje, enfim, que eles continuem buscando esse conhecimento e que enfim, se certifiquem na metodologia, né? E daí, qual que é o resultado, então, que eu preciso ter para conquistar esse objetivo? É a realização desse webinar e, consequentemente, engajar vocês para que vocês continuem nessa linha de aprendizado. E as atividades no nível mais operacional, basicamente foi desenvolver o webinar, o material do webinar. Então, aqui, agora como que a gente conduz isso na prática, né? Então, as atividades. Primeiro eu tinha que desenvolver esse material, a fonte de verificação foi basicamente o material pronto ali, essas ferramentas que a gente desenvolveu, e o pressuposto, para eu atingir o meu objetivo, que é algo externo. Sempre tem algo externo que não depende de mim. No meu caso foi a internet colaborar, fiz aqui o teste do meu Wi-Fi, enfim, já até contratei aqui um 4G, porque o Wi-Fi aqui em Corumbá é ruim, não consigo fazer nenhuma reunião com Wi-Fi, porque ele sempre corta, então eu já tendo essa ciência de algo externo a mim, eu tive que me preparar e ter um plano B ali, né, para que eu não corra esse risco, e principalmente que tivesse participação, né, nada adiantar eu preparar aqui, bonitinho, meu webinar, vou lá, me asseguro sobre a internet, chega aqui e não tem nenhuma pessoa, como que eu vou conquistar e desenvolver novos projetos com vocês, sendo que não tinha ninguém para escutar do que eu estava falando, né? Então, tendo internet, tendo pessoas, basicamente, eu passei essa etapa das atividades. Então, daí, qual que era o meu resultado com tudo isso? Era daí, sim, realizar um bom webinar e engajar vocês, principalmente. Aqui, essa etapa é mais para que eu possa engajar vocês. Então, qual que vai ser essa minha fonte de verificação? Pô, aqui tá chegando, falta aqui uns 20 minutinhos, praticamente já terminei meu webinar. Então, conquistei já esse meu resultado, né? Qual que é esse pressuposto e o que eu posso ainda fazer para continuar nessa linha de resultados? Cara, eu já passei aqui meu WhatsApp, enfim, vou compartilhar aqui o material, e, enfim, me coloco à disposição para tirar dúvidas sobre a ferramenta, eventual que eu passei aqui rápido demais, que talvez eu não tenha explicado da melhor forma possível, mas eu estou trabalhando o resultado para que eu possa conquistar o meu objetivo, né? Que daí sim, claro, que vocês primeiro têm que se prestar atenção, né? Nada adianta vocês entrarem aqui e ficar fazendo outra coisa, vocês têm que vocês tiveram que se engajar durante essa 1h30 até agora, a gente vai ter mais 2 horas mais meia hora de conteúdo, né? Ao decorrer nossa, mais 2 horas aí quebra nessa quinta-feira. Tá louco, vamos descansar também, né?
e vocês prestarem atenção e se engajar. E daí, a partir disso, meu objetivo, vamos supor, se eu desenhasse aqui um projeto junto com vocês, é fazer esse processo de capacitação junto com vocês, né? Então, a fonte de verificação, nesse caso, é um pouco mais simples, que é, enfim, auxiliá-los e que vocês possam tirar essa certificação do Project The Pro. Uma coisa bem legal é que o guia, ele é gratuito, que até um entendimento da detentora da metodologia, que é o PMG N4GOs, o PMANGOS, vou chamar assim, de fato democratizar esse conhecimento, né? Porque se a gente está trabalhando com desenvolvimento social e sustentável, enfim, ambiental, a gente precisa comunicar isso aos quatro ventos, a gente precisa passar ao máximo esse conhecimento, porque todo mundo aqui, a gente basicamente trabalha pelo mesmo propósito, que é que a nossa sociedade como um todo seja melhor, seja mais igualitária, enfim, seja mais justa, que o nosso ambiente, enfim, tem várias questões. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje, enfim, me escutando, tem algo que com certeza nos conecta, né? Então, o guia, ele é gratuito e vocês podem baixar e estudar. Eu vou passar todos esses materiais depois para conectar com todos vocês. E daí, minha fonte de verificação tem a provinha lá, espero que vocês estudem e passem no exame de certificação. Pressuposto, aqui já entra num nível mais complexo. Cara, vocês, para atingir depois o meu impacto, vocês vão ter que se dedicar, vocês vão ter que estudar, vão ter que, eventualmente, fazer um curso. Tem algumas indicações, caso alguém queira aprofundar mais nessa questão sobre o Project The Pro. Enfim, vocês vão ter que, de fato, se movimentar. Eu vou, claro, eu estou aqui como gestor e como alguém que quer compartilhar um pouco, vou facilitar, mas no momento, vocês vão ter que pegar tudo isso e se dedicar, para daí passar, e daí sim, a partir disso, né, dessa certificação, vocês conquistando, vocês adquirindo esse novo conhecimento, eu quero que vocês desenvolvam bons projetos, que vocês melhorem seus projetos. E aqui, né, a gente entra, quando a gente fala de impacto, muitas das vezes é algo intangível, né? Enfim, que no meu caso, minha fonte de verificação, o indicador que eu quero verificar é que o projeto de vocês atinja a sustentabilidade, né? Que vocês consigam conquistar os objetivos que vocês estão pretendendo, né? Em cada organização, cada empresa de vocês. E daí, nesse momento, né? Não existe pressuposto para algo externo que daí vai tirar isso de vocês, né? Então, basicamente, aqui, né, já finalizando, essa integração, né, com essa gestão de risco. Então, analisando os pressupostos, né, o que são esses riscos dentro do projeto, né, o que é externo e é crucial. Por exemplo, aqui, crucial para tudo isso é esse processo de engajamento e que vocês se dediquem para a ferramenta. Então, tendo em vista isso dentro desse desenho, no plano de comunicação, eu com certeza colocaria lá para fazer uns follow-ups ali semanais, quinzenais, mensais com vocês, para saber se vocês estão estudando, enfim, como está tendo, para tirar dúvidas, eventuais coisas, né? Para que a gente depois eu consiga atingir meu objetivo de hoje, né? E trabalhar nessa lógica de ser, então, se vocês fizerem isso, se as atividades ocorrerem, então os resultados virão. Se os resultados acontecerem, então o objetivo vai ser atingido. E se o objetivo foi atingido, então o impacto ele vai acontecer. Então é sempre essa lógica que conecta essa relação entre as linhas, né? Então aqui também um pouco sobre os meios de verificação, né, que a gente pode trabalhar para fazer o acompanhamento e a gestão do projeto. Então, as atividades, né, vai ser basicamente essa parte mais operacional, né, enfim, que a gente vai estar ali no dia a dia para acompanhar. Então, descrição propriamente das atividades ditas, né, então as horas, atividades, uso de equipamento. Resultados já são bens e serviços tangíveis, né, que são fornecidos até o final do projeto. Então, pessoas treinadas, estradas construídas, enfim, toda essa parte. Na parte de objetivo, né,
já é um pouco dessa mudança de beneficiários, então, é o transporte de bens da estrada, né, nutrição reduzida, enfim, a capacitação e o exame de vocês, e dá o impacto, né, a longo prazo e não específico do único projeto. Muitas das vezes é bem difícil isso mensurar, porque, por exemplo, pode acontecer aqui no meu caso de, sei lá, eventualmente eu perder o contato com algum de vocês, mas que eventualmente vocês sigam esse caminho, que eventualmente vocês conquistem a certificação, que vocês estudem, e que daí isso reflita em um desenvolvimento de um projeto melhor, né? Mas, enfim, isso acaba se perdendo, né? Porque muitas das vezes num tempo médio e longo prazo muito, muito grande. E daí aqui, de maneira um pouco mais um bônus, né? Para colocar algumas perguntas para que vocês possam construir esses indicadores, né, entre cada etapa de uma maneira mais fácil, né? Então, o que, né? O que a gente está querendo medir exatamente? Qual que vai ser essa variável para fazer essa medição? Quem que vai medir esse indicador, né? Quem que vai ser o responsável? O que vai ser utilizado? Qual que é essa variação esperada dentro desse indicador? Tempo, né? Qual que vai ser a periodicidade da coleta? Lugar, onde que a gente vai coletar tudo isso? Meio e fonte de verificação, como está lá no marco lógico, e aqui para finalizar, né, a viabilidade técnica e operacional. Então, são aqui algumas perguntas, algumas questões, que daí, tendo em vista tudo isso, esse processo de construção de indicadores, né, que acaba sendo um calcanhar ali, calcanhar de Aquiles, agora eu buguei aqui, confundi um pouco, mas acaba sendo algo um pouco complexo, né, dentro dos projetos. Então eu trouxe esse conhecimento um pouco a mais, né, que não está dentro do guia, para trazer para vocês. E agora, finalizando aqui, faltando uns 15 minutinhos, queria passar a bola para vocês. Acabei falando bastante aqui, e eu imagino que tenham bastante dúvidas. Eu espero. Não, se ficarem em silêncio, quer dizer que, então, foi bom, né? Que eu posso... Não se preocupa não, Gabriel, que geralmente eu ultimamente, nessas capacitações, principalmente as do Orion, eu tô meio ficando de boca aberta no final, assim, porque é muita informação, né? Muita informação que a gente consegue verificar os espaços aonde pode ser utilizado. Tá sendo muito gratificante fazer. Eu cheguei um pouquinho atrasada no grupo, mas consegui acompanhar todos as últimas atividades que tiveram, enfim, e cada encontro é uma chuva de informações que a gente consegue visualizar o dia a dia, a gente consegue elencar algo que você está explicando aí ao cotidiano do trabalho da gente, e ao mesmo tempo já pensar assim, nossa, isso aqui eu vou usar para determinado momento que eu sei que vai ser útil. Tal coisa eu vou utilizar para outro, porque eu sei que vai ser útil, sabe? Então está sendo muito legal. Então não dê muita bola quando finalizar, assim, a gente ficar meio quietinho, porque nós estamos ainda com o cérebro meio que raciocinando. Eu, pelo menos, estou me sentindo assim. Foi muito bacana. Eu fico bem feliz com esse feedback aqui. E é justamente o meu principal ponto aqui, né? Até, enfim, cutuquei ali o Raul, mas, cara, vai ser 2 horas só, para falar sobre gestão de projetos. Enfim, o curso que eu fiz foram 20 horas de teoria ali, mais a parte prática, para colocar tudo isso mão na massa. A transformação, enfim, o impacto que eu vislumbro aqui dentro é algo que, enfim, acaba ficando curto ali em 2 horas, né? Basicamente, todo esse tempo ali desse ciclo de vida do PMD, enfim, é 10% disso tudo, né? Fora a parte prática, que eventualmente pode ser muito, muito maior do que isso tudo. Então, eu acredito que é de fato isso. Fico feliz, né, que tenho colocado aqui umas pulguinhas dentro atrás da orelha, né, e que principalmente talvez até tenho tirado vocês um pouco da zona de conforto para, de fato, se movimentar e buscar esse conhecimento, que eu reforço que é algo fantástico, fantástico, que transforma
nós como os gestores, né, como transformadores sociais, e depois os nossos projetos. Gabriel, sempre que chega ao final, assim, a gente fica processando, como diz a Karen, a gente fica processando, né, um mar de informações, de possibilidades, de novidades, assim, coisas que nem, para mim, pelo menos, são muitas ferramentas que facilitariam se eu tivesse conhecido antes, né, e que também agora vai poder me dar instrumentos para novos projetos, a gente poder facilitar, né, com essas ferramentas. Eu estou fazendo um outro curso também do governo do estado, que é Unidos Motivator. Então, tem outras ferramentas também, o Miro, não sei se você conhece, que eu não conhecia, né? É tudo assim, a gente fica, nossa, da onde surgiu? Como que a gente nunca ouviu falar nisso? São ferramentas que facilitam, que nos auxiliam, né? Que seria tão mais fácil se tivesse aparecido antes. E que bom que a gente está aqui, que bom que a gente está aprendendo, né? Despertando essa sementinha que você plantou, porque é como você disse ali, nossa, é uma semente, né? A gente vai ter que correr atrás agora, ampliar, conhecer isso aí, colocar isso em prática, porque, e que bom que você veio hoje apresentar isso para a gente. A gente tem a possibilidade agora de correr atrás do tempo perdido, colocar o negócio em dia e fazer andar daqui para frente. Valeu, muito obrigada. Fico bem feliz. E enfim, eu compartilhei aqui meu número na caixa no grupo aqui, né? Agora chega essa hora da noite, eu não estou conseguindo pensar mais direito. Que bom que agora que minha cabeça parou, né? Não no meio. Mas já compartilhei meu número aqui, enfim, quem quiser conhecer mais, dentro do movimento ODS, a gente entendeu essa necessidade de trazer essa capacitação de uma forma mais organizada, mais longa. A gente fez uma parceria com uma organização que eles dão esse curso, e a gente está aqui, enfim, trabalhando com preço, tendo em vista a certificação, né, que ela acaba pesando, ela é em dólar, e hoje em dia o dólar tá bem salgadinho, né? A gente está com um preço ali bem legal. Caso vocês, enfim, a gente fica à disposição para falar um pouquinho mais e tentar continuar nessa linha de aprendizado. Eu aprendi com pessoas fantásticas, enfim, que trabalham no setor de desenvolvimento sustentável há quase 20 anos, e eu tenho certeza absoluta que seria uma experiência bem rica também. Então... até isso foi legal que você falou agora, porque a Karen fazia parte até há pouco tempo, e eu faço parte do CMDCA, né, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, é o conselho que gerencia o FIA, né, gerencia e fiscaliza a aplicação do FIA. E a gente sentiu essa necessidade de estar capacitando as organizações, acho que até a secretária executiva deve ter entrado em contato com o Raul nesse sentido, para que a gente faça uma capacitação. Isso aí seria ótimo, para a gente ampliar, sabe? Com todas as organizações, foi bem legal, a gente vai se falar mais vezes, pode deixar. Eu espero. Me manda uma mensagem ali no WhatsApp, a gente continua esse papo, então. Pode deixar. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, abre o microfone, ou quiser mandar no chat ali também. E sobre as dúvidas também, assim, como toda ferramenta, né, quando a gente conhece ela, a gente acaba ficando meio apreensivo, né? E vai ter as dúvidas quando a gente coloca em prática, né? Quando a gente for botar em prática realmente, é que a dúvida vai vir, né? Onde que eu coloco isso? Como que eu coloco? Que informação vai nesse campo? Que esse outro campo que eu faço, né? Então, acho que esse é um ponto importante, ter essas anotações e encaminhando para quando for pôr em prática, realmente anotar e questionar, né? Pode falar, Zumar, pode ir, fica à vontade. Gabriel, me corrija se eu estiver errado. É uma metodologia, a ferramenta é uma metodologia de apoio ao desenvolvimento de projeto, onde é possível o desenvolvimento com vários autores
gerenciamento e execução de forma coletiva. Ao que eu percebi, me parece uma ótima ferramenta, muito rica e dinâmica, inclusive com planilha RAS, marco lógico, árvore de dificuldade, etc. Mas já chega a ser um software? Um software, não. Eu não tenho essa visão, justamente porque eles, se você depois aprofundar, eles têm, se não me engano, 40 ferramentas que eles utilizam dentro do ciclo de vida, 40 ou 50, desculpa que não tem esse número exato aqui, mas a ideia é que eles tragam isso de uma maneira mais simples, né, sem muita tecnologia, sem muito questões teóricas para a gente entender cada ferramenta. Então, olhando ali, olhando o plano de comunicação, árvore de problemas, a ideia é que isso seja de fato bem entendível, né? Então, para construir ali num papel mesmo, para que isso embase esse processo de desenvolvimento e gestão. Eu não tenho essa visão de um software, né? Claro, tendo em vista aqui, por exemplo, o Miro e tudo mais, a gente pode pegar referências de fora e trabalhar e conseguir fazer que tudo isso se case, né? Metodologias ágeis, enfim, algumas CRMs, tudo mais, aplicar metodologias, softwares e tecnologias externas dentro desse conceito, né? Mas eu acho que o PMD em si, ele não tem tanto essa visão, né? Beleza. Muito bem. Mais alguém? Alguém tem algum outro comentário, algum outro questionamento? Fiquem à vontade. Caso... Aí eu já vou dando também os agradecimentos, né, Gabriel? Muito obrigado, né, por essa aula para nós aí. Um rico conteúdo que nos faz realmente enxergar um caminho, né, de como a gente organizar os nossos projetos, né? Então, como facilitar a gente olhar para um projeto e entender cada um das etapas pelo qual a gente tem que executar ele. Então, eu enxergo dessa forma essa metodologia, né? Que a gente colocar cada coisinha no seu, realmente, aonde ele deve estar e quando que eu devo executar ele, né? Então, a gente consegue enxergar ele num plano visual, assim, até, né? Dependendo como a gente organiza isso, né? Se eu botar isso numa mesa ou num quadro, eu consigo ter visualmente como que eu executo, quando que eu vou executar cada etapa do meu projeto. Então, muito obrigado por esse conteúdo que você trouxe para nós. O principal diferencial do Project The Pro é justamente isso. Ele foi uma metodologia feita pelos profissionais do setor social, de desenvolvimento social, para nós. Então, foi algo com base dentro dessas principais dores e dificuldades, e principalmente visualizando essas oportunidades que todo esse ciclo de vida ele foi desenvolvido, né? É um conteúdo riquíssimo, né? São questões bem ali tranquilas, né? Analisando elas pontualmente, né? São ferramentas simples, enfim, que estão presentes em outros lugares também, mas que esse contexto, né? A forma que eles organizaram essa gestão do conhecimento foi algo muito, muito legal e bem interessante para que vocês conheçam também. E para finalizar aqui, eu vou pedir para todo mundo, se puder abrir a câmera aí para a gente tirar um print, né, para registrar esse momento e, se todo mundo me permitir, eu postar nas minhas redes sociais também, né? LinkedInzinho ali, né? Eu vou cobrar direito de imagem. Depois manda aí como que é a negociação que você quer. Gabriel, só vou te dizer que como o meu celular hoje entrou com o Gmail e não no Meet, eu não consegui me virar com esse negócio aqui da câmera. Só não consegui liberar ela ainda. Então vale, né? Aí. Não sei porque ele não entrou pelo Meet hoje. Vamos lá, 3, 2, 1, sorrindo. Valeu, pessoal. Obrigado aí, eu sempre gosto muito de falar, enfim, de trocar, enfim, de conhecer novas pessoas e, como eu já disse e repito, estou à disposição. Precisando aí, já mandei meu WhatsApp, vou mandar aqui de novo, aqui no finalzinho, que eu acho que deve ter subido. Estou aguardando
contato de todos aí, para a gente continuar falando sobre esse assunto, que para mim é bem gostoso, sempre gosto muito de falar sobre esse tema. Muito bem. Pessoal, então, finalizando, né, os agradecimentos. Gabriel, muito obrigado. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham até esse horário, né? Então, mais uma semana de aula aí, todo mundo presente novamente. Então, isso acontece para vocês e por vocês. Agradeço também a Prefeitura de Lages por esse apoio que nos dá, o Orion, toda a equipe que é envolvida neste trabalho. E, Gabriel, muito obrigado. Obrigado por trazer tudo isso para nós. E, né, esperamos aí o pessoal entrar em contato e muitas outras parcerias que a gente possa fazer, executar aí pensando no impacto social. Obrigadão. Isso aí. Nós somos irmãos de propósito. Temos todo mundo aqui querendo e desenvolvendo com o mesmo objetivo final, né? Então, deixa eu mandar aqui de novo meu celular, rapidinho que eu estava buscando aqui. Troquei de número hoje. Ainda não decorei meu próprio número. É isso, galera. Boa noite aí a todos e bom descanso principalmente. Boa noite a Abraço. todos. Obrigadão a todos. Bom descanso aí para vocês. Até semana que vem. Abraço.